Realmente é. E virar a chavinha de que se a gente tá falando tanto disso há tanto tempo, é muito, muito, muito importante a gente ter uma caminhada com Deus, é muito importante a gente ter nossa vida com Deus. Se a gente falar isso na perseverança, nos grupos quase todos os sábados, se a gente falar isso sempre, talvez seja realmente a hora da gente ter uma caminhada com Deus. Sabe? Já passou, na verdade, da hora da gente ter uma caminhada com Deus. E eu não digo uma caminhada linear. A gente diz sim uma montanha-russa muitas vezes. E isso é para todas as pessoas. A gente vê o Zé, Padre Zé Rodolfo, esses dias, na missa, na homilia dele, ele falou que nem os padres são retirados disso de ter uma caminhada com Deus linear. A gente também tem seus altos e baixos, também tem suas provações, também tem, às vezes, que a gente tá mais perseverante, às vezes não. Mas não tem como a gente ter um dom se a gente não vai cultivando ele, vai regando ele, e isso é com a caminhada com Deus. Quando a gente está rezando por alguém, ou quando a gente está conduzindo um momento também que fala sobre cura, quando a gente está fazendo qualquer coisa com o Espírito Santo, usando o dom dele, não tem como a gente escutar a voz dele se a gente não é familiar à voz dele. Não tem como a gente discernir se é ele falando ou não, se a gente não tem intimidade para entender quando é ele falando com a gente ou não. E isso se vê muito também no nosso íntimo. Não tem como eu preencher o outro se nem eu mesmo sou preenchido com isso. Não tem como eu transbordar para o outro e ensinar o outro algo que nem eu aprendi ou algo que nem eu sei. E algo que a Ana Paula já falou muitas vezes e que mudou a minha cabeça foi: não tem como eu ser canal de cura para o outro se nem eu mesmo sou curada. Ou não tem como eu ser canal de cura com o Espírito Santo para o outro se nem eu mesmo sou aberta a isso. E quando a gente fala isso, a gente não tá falando de, poxa, eu preciso então ser curado 100% de tudo da minha vida, eu preciso ser 100% curado de todos os meus traumas, minhas aflições, meus medos, para eu ser canal de cura do outro? Não, até porque a gente vai passar por traumas e angústias da vida nossa vida inteira. Mas se a gente não é aberto para aquilo que tá doendo no momento, a gente ser curado, ou se a gente não tá aberto para se reconhecer humilde, falar, poxa, usando prática do grupo, poxa, eu tô passando por alguns problemas, tá vindo muito à tona algum trauma que eu tenho, alguma coisa que tá machucando meu coração. Como que eu, se nem estou bem, se nem Deus tá entrando em mim, o Espírito Santo não tá transbordando em mim, como que eu vou lá e tento fazer o outro? Vai ser um peso acima do outro. Vai ser mais um floquinho pra gerar um baita, como fala? Bola de neve. Uma baita bola de neve, e isso só vai intensificar cada vez mais. Então, quando a gente tá falando no particular, é primordial a gente, como servo, entender que primeiro é o nosso particular também. Não tem como a gente chegar para servir sem a gente não ter se intensificado durante a nossa semana e se ter preenchido durante a semana para isso. E quando a gente está falando também sobre o particular, é a gente se colocar humilde de entender que não é sobre mim, não é sobre o outro, é tudo sobre Deus. Tudo é sobre Deus. Então não é sobre, é porque eu repousei tanta... Não. Deus fez tudo isso. É porque eu senti, é porque o outro sentiu através de você, sim, porque você foi um instrumento de algo que Deus quis. Então, é se colocar humilde também para entender que eu sou pequeno, eu sou falho tanto quanto os participantes, eu sou falho como tanto qualquer outra pessoa, até o servo que tá do meu lado, mas às vezes eu posso, dentro do meu íntimo, dentro do meu dia a dia, cada vez mais me intensificar na minha caminhada com Deus, para ter mais intimidade com Ele e talvez, com essa minha perseverança, ter mais discernimento do Espírito, que a gente vai falar, mais maturidade na fé e conseguir passar para o outro algo que eu mesmo estou me preenchendo. Sim? Deu para entender? Aí a gente vai para o outro ponto, que a gente fala sobre comunidade, que, falando assim, em prática, rezar pelo outro. Quando a gente toma por base 3 dimensões do homem, corpo, alma e espírito, a gente também fala sobre as suas enfermidades. Porque um homem pode ter enfermidade nas 3. Por enfermidade física, enfermidade interior e enfermidade espiritual. E quando a gente fala sobre a cura, a gente fala sobre cura física. Quando a gente fala sobre alma, a gente fala sobre prece da alma. E quando a gente fala sobre espiritual, a gente fala sobre oração para a libertação espiritual. Entrando na cura física, a gente vem falar sobre clamar o amor misericordioso de Deus sobre todos os tipos de enfermidade. Em Lucas 5, no 17 ao 26, eu vou ler a passagem que fala sobre a cura do paralítico. Que fala assim: Aconteceu que, certo dia, Jesus estava ensinando.
Estavam aí sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todos os vilarejos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E Jesus tinha o poder do Senhor para fazer curas. E eis que chegaram alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e não colocá-lo diante de Jesus. Como não encontravam um modo de levá-lo para dentro, por causa da multidão, subiram ao terraço e entre as telhas o abaixaram com a maca, bem no centro diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e doutores da lei começaram a pensar: quem é esse que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus somente? Conhecendo os pensamentos deles, Jesus lhe respondeu: Por que vocês pensam assim em seus corações? O que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. No mesmo instante, ele se levantou diante deles, pegou a maca onde estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. E cheios de medo diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Quando a gente vem falar dessa passagem, tirando um pouco os olhos só para a cura em si, da física, a gente vem falar também sobre os pecados dele. É claro, a gente não vai absolver os pecados das pessoas, né? Logicamente. Mas quando a gente vem falar sobre cura física, Jesus deixa muito claro que seria também muito fácil. Ele fala assim: levanta-te e ande, pela autoridade que ele tinha, também por Deus. Mas ele vem absorver de todos os pecados, de todas as enfermidades físicas também que causam depravando a nossa saúde. E qualquer coisa que a gente venha falar sobre cura, principalmente cura física, a gente está falando que é mérito de Jesus. Não é nosso mérito, não porque nós somos santos, ou porque temos dignidade, ou porque temos esse dom maravilhoso. Não é isso, mas tudo é por mérito de Jesus. E quando a gente vem falar sobre cura física, quando Jesus ele faz tudo isso, ele expulsa demônios e tudo mais, e ele fala sempre para os discípulos: vai, façam vocês agora isso. E os discípulos, alguns pecam um pouco em fazer. Todos nós que temos o dom de cura e libertação, a gente também tem um dom de cura física. Mas vá quem dizer que falaria assim: pô, quando eu iria para uma pessoa e falaria assim: você tá curado. Eu lembro que teve um retiro que a gente participou, como que chamava o cara que fazia assim e todo mundo repousava? Marcelão. E aí nesse retiro foi lá no Getsemane, tinha uma menina que tava com alguma coisa na barriga, sei lá se era úlcera. Eu vi uma mulher que tava com coisa. Alguma coisa na barriga, uma dor muito forte que ela tava na barriga. E aí ele chegava, proclamava a cura e ela falou que ela ficou super bem. Depois ela fez exames também, não tinha mais nada. Aham. Eu lembro certinho. Ela tava sentada. É que eu tinha acabado de levantar do meu repouso assim com a Ana Paula. Tava acontecendo, eu tava assim, meu Deus, aonde eu estou? Todo mundo, Foi muito bom esse dia. E aí eu lembro que depois eu fui falar com a Ana Paula sobre isso, sobre ele ter colocado. É porque ela tava sentada como se ela estivesse sendo baqueada, assim, sabe? Ela tava muito assim. Aí o Marcelo chegou, falou assim: você está curada em nome de Jesus. Aí ela levantou, tipo, estou muito bem. Aí ela chegou depois, contou que fez exames, não teve mais nada e tal. E eu fiquei, meu Deus. E eu lembro que é ali que eu olhei diferente pra isso de cura e libertação, porque geralmente a gente só fala sobre coisas interiores, né, espiritual, e a gente não fala sobre curas físicas, assim. E aí depois que aconteceu isso, eu lembro que eu falei pra Ana Paula, e a Ana Paula falou assim: porque todos nós temos, Deus nos dá essa autoridade. Eu falei: Ana, como que eu posso chegar em alguém e falar assim, ande? Ela fala: você pode. Só que é porque você pode, só que Deus te permite poder, né? Claro, a autoridade é dele. Mas é separar o nós podemos, de nós precisamos também estar mais próximos de Deus por isso. E também Deus nos dá essa autoridade para que a gente faça. Mas a gente é tão pecador na fé e a gente é tão de pouca fé que a gente não tem essa certeza que é Deus fazendo tudo. Então por isso que a gente confunde muitas vezes, a gente não toma posse de tudo que a gente pode fazer. Porque a gente limita muito as coisas da nossa capacidade humana e a nossa visão limitada. Então muitas vezes a gente olha para as coisas e acontece algumas coisas que eu fico assim, meu Deus. Você já estava falando com o Adão de algumas coisas que aconteceram no grupo, ele falou: nossa, porque antes o Goja era assim assado. Eu falava assim, caramba, e me surpreendi. E aí ele, tá se surpreendendo, tipo, por quê? Se é algo que
que é também da vontade de Deus e também são coisas de Deus. Eu falei assim, caramba, como que a minha fé é testada nessas coisas e a nossa também é. Porque por mais que eu tenha, sei lá, 6 anos de grupo, não tá nem perto de tudo que Deus... 5, 6 anos de grupo. Não tá nem perto de tudo que Deus tem a mostrar. E também, às vezes, foi pra mim o que Ele queria mostrar. Mas temos que ter fé no sentido de entender que não é sobre a gente, não é sobre a nossa capacidade, nossa inteligência, nossa ciência. É sobre Deus. E se a gente mudar essa chavinha também da nossa intimidade... Por exemplo, quando a gente estava se preparando para o retiro, muitas vezes acontecem muitas provações para retiro, né? O mal tenta nos a todo momento. E quando a gente estava se preparando para o retiro, muitas vezes acontece provações, tentações, mas também acontece muita graça. E eu lembro que teve uma hora que eu estava conversando com Deus, e aí eu estava falando assim, Senhor, mas... Que, né? Sou coordenadora do Ministério de Cura. Aí o Rafa de Xinga me manda mensagem assim, então, Bela, fui informado que se tiver qualquer manifestação é pra falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso, se for alguma coisa que eu não sei, porque no retiro do encontro, teve um caso de um menino que ele começou a gargalhar. E a gente não sabia o que fazer. A gente chamou o Rafa de Xinga e ele, tratou super de boa ali e tal. Gente, o menino tava tomado pelo Espírito Santo. E a gente, tudo bem, mas... Pô, a gente não teve fé, a gente não teve nem coragem de sentar ali. E aí, quando eu tava na minha preparação com Deus e eu lembrei disso, e veio o Rafa Ting falando que eu responderia por essas coisas, eu virei e falei assim, Senhor, me dá coragem para aproveitar de todo o teu amor, de toda a tua graça. Porque se Ele mandou os discípulos e a nós a curar, a fazer manifestações e a falar no nome dEle, então a gente pode. Mas a gente não pode por nós, a gente pode por Ele. E se a gente tomar posse realmente disso, que nós podemos, pela graça dele, talvez a gente consiga... Talvez não, eu tenho certeza que a gente vai conseguir olhar as coisas totalmente com um olhar diferente. De não, eu posso, mas de entender a grandiosidade dele até nisso. Não nas simples coisas, Deus é simples. Mas as simples coisas, entender o quão extraordinário ele é. Aí a gente passa pra cura interior, que talvez seja que a gente está mais familiarizado. A cura interior, ela vai atingir aquele coração angustiado, dolorido, com medo, com incertezas. E ela vai vir para libertar esse coração e deixar ele livre para a ação do Espírito Santo. Quando a gente pensa na cura interior, a gente pode também pensar em um iceberg. Quando a gente pensa no iceberg, a gente sabe que 10% dele é fora do mar e 90% dele é dentro do mar. E aí, vou usar um pouco de nerd. Quando o Titanic estava chegando perto do iceberg, ele viu, na verdade, uma miragem. E é um negócio lá da física, de refração, enfim, muita coisa. Da refração da luz e tudo mais. E ele viu uma miragem. Então ele viu algo distante dele, né? E aí depois, quando passou, ele pensou que não tinha mais. Quem? O Titanic. O Capitão do Titanic. O Capitão do Titanic. Meu Deus, Titanic vai ver o O Capitão do Titanic viu uma miragem e, enfim, ele achou que era uma coisa e não era. Ele achou que era, uma coisa muito pequena. E quando ele foi chegando perto, era uma coisa absurdamente grande. E isso pode acontecer ao contrário. De muitas vezes a gente tá andando no asfalto, por exemplo, e tá muito quente, a gente já achar que tem uma poça de água. E, na verdade, não tem. Isso é uma miragem também. Comparando a nossa mente, a gente pode... Que vem? Essa é nova, mas tudo bem. É sério. Aquele no deserto, aí você vê tipo asas, com de bicho, entendeu? Não? Momento nerd. E aí, quando a gente vê a nossa mente, a gente entende que 10% da nossa mente são coisas conscientes e 90% muitas vezes são coisas inconscientes. E usando essa coisa da miragem, muitas vezes, a gente vai entender que talvez algo pequeno, pela quantidade de dor que a gente está sentindo ou a outra pessoa, pela quantidade de traumas e pela intensidade de tempo, talvez, que isso esteja levando, faz aquela coisa pequena ser transformada em uma coisa muito maior do que ela é. Ou aquela coisa pequena, a gente procurar tantos meios para se curar dela que a gente não procura o fundamental, que seria Deus. Claro, a psicologia e a medicina é muito bom para isso. Mas, às vezes, a gente esquece de voltar todo o nosso coração para o principal, que é Deus. E talvez
falando essas coisas, a gente fala, pô, tá bom, mas pra nós não sirva. Mas a gente tem que entender que se a gente é canal de graça do outro, não é só na oração, é no acompanhamento também. E às vezes uma pessoa chegar pra conversar com a gente e a gente rezar e ter o discernimento de entender que não é tudo isso. É preciso de calma, é preciso organizar as ideias da pessoa e fazer a pessoa voltar um pouco pra realidade dela. Que talvez ela esteja sendo levada pra outro caminho. Então, usar essas informações também, e esses conhecimentos, na hora da gente aplicar em uma conversa, na hora da gente aplicar também na oração, de discernir que, nossa, isso que Deus está me tocando é para curar algo que está muito grande nela e vai precisar de muito tempo. E a cura também, ela vem de modo muito particular. Jesus faz ela muito de modo particular. E quando a gente entende isso, a gente entende que talvez pessoas levem mais tempo ou menos tempo. Tem pessoas que precisam de muito choro, talvez até demais, e tem pessoas que precisam, às vezes, só de um tempo. Tem pessoas que precisam repousar, tem pessoas que não. E quando a gente aprende a diferenciar isso, a gente não limita Deus a uma caixinha. A gente não limita Deus, o Espírito Santo, a uma forma só dele se manifestar. Nossa, eu rezei pela pessoa, mas ela não chorou, ela não sentiu. Tá, então você tá duvidando de Deus, você tá colocando totalmente no seu. Ah, porque se eu não fiz a pessoa chorar, cara, você faz a sua parte. E muitas vezes isso, quando às vezes a gente sente que a pessoa não chorou, a pessoa não manifestou, ou a pessoa não teve as coisas, vem de duas coisas. Vem da gente não ter entregado pra Deus essa oração e a gente ter feito muito pelas nossas condições humanas, de tipo, tô olhando aquela pessoa, tá chorando muito, vou lá rezar por ela. Falo qualquer coisa lá, falo coisa que eu tô achando, que eu sei da vida da pessoa e vou embora. Mas eu falei no nome do Espírito Santo. Tá, mas se não foi da vontade dele, ele também não vai fazer nada. Porque ele não é obrigado a seguir o que você quer. Tipo, ele não é obrigado a falar, Senhor, eu proclamo cura sobre a vida dessa pessoa da ansiedade. Você fala, não, ele não vai fazer. E aí você vai ter sido lá, ter provado a sua fé, vai ter ido lá e falar assim, poxa, não deu certo. Mas você não entregou pra Deus. Não foi Deus falando, foi você. Foi você sabendo que a pessoa tem as condições dela, foi você sabendo que as pessoas têm o problema dela, e foi você falando, não tendo usado Deus. Ou a outra parte, sem ser você não ter usado o Espírito Santo, foi que ele usou apenas de uma forma diferente do que você achou que seria. Porque é a forma dele, não a nossa. E aí, quando tem a passagem também que Jesus curou o leproso, usando um pouco dessa particularidade, naquela época, os leprosos, eles eram muito excluídos da sociedade, né? Então, eles eram indigentes, assim, eles não eram nem filhos de Deus considerados pelos outros. E aí, quando Jesus chega nele e cura ele com todo o seu olhar sensível, com paixão, na verdade, Jesus curou a cura física dele, né? Que foi a lepra, devolveu saúde, tirou a doença. Mas Jesus principalmente curou a alma dele, curou o interior dele. Porque de um sentimento de exclusão que ele tinha, de abandono que ele tinha, de falta de amor, uma carência absurda que ele tinha, Jesus vai lá e cura isso. Jesus vai lá e devolve vida, Jesus vai lá e devolve vontade de viver e dele de achar realmente digno de estar vivo. Porque muitas vezes a gente confunde só eu tô errando muito, tô pecando muito, nossa, eu tô com vergonha de mim mesmo. E a única pessoa que pode devolver qualquer coisa assim pra gente é Jesus. E a gente esquece disso. Então a cura física não é só pela ansiedade ou qualquer coisa assim. É também por vontade de viver, é também por sentimento de ser digno de estar aqui. Aí me pegou. Amém, Kaique. Glória a Deus. Amém. Agora me pegou. Aí a gente vem falar também da cura espiritual. Quando a gente fala da cura espiritual, que é a oração de libertação, a gente vem falar sobre a libertação que o Espírito Santo concede para as pessoas que estão presas às coisas do maligno, a pensamentos e a ações do maligno. E tudo que a gente tem que fazer tem que ser, mas especialmente a coisa espiritual, a gente tem que ordenar tudo em nome de Jesus. A gente aprendeu de uma forma talvez não tão boa que a gente precise sentar às vezes com a pessoa ou olhar no olho da pessoa e chamar Jesus. O Jeff estava tendo falar o nome da pessoa e falar que em nome de Jesus, que ela olhe para ele, que saia do corpo dela qualquer coisa que esteja manifestando. E então que a gente entenda que quando a gente está falando sobre manifestações, sejam elas quais forem, sobre a outra parte, da parte ruim, o único que tem poder e que tem autoridade é Deus, é Jesus Cristo. Então, quando a gente estiver presenciando algo assim e conseguir discernir
que o que a gente tá presenciando é algo do maligno, não uma gargalhada porque o cara tava sentindo o cheiro de rosas e tava totalmente tomado pelo Espírito Santo. Quando a gente sentir que é do outro jeito, que a gente olhe pra pessoa, chame o nome da pessoa, não pode ser apelido, é o nome da pessoa. O nome da pessoa e que fale que em Jesus Cristo tudo se liberte, que ela seja tomada pela graça do amor de Deus e tudo mais. Porque é sempre por Ele. Estamos vendo que todos os tópicos a gente tá falando, que é por Ele, com Ele, para Ele, que não é nada sobre a gente, sobre humildade e se colocar totalmente pra prontidão de Deus, né? Então, saindo das 3 dimensões do homem, a gente vem entrar sobre a ação do demônio. O demônio ele age sobre os homens de 3 maneiras: tentação, obsessão e possessão. Quando a gente vem falar sobre a tentação, a gente fala sobre qualquer fantasia ou imaginação que o maligno vem a tentar induzir o homem a pecar. Talvez seja que a gente seja mais acostumado e habituado de ver, de entender, e a tentação ela ocorre de dentro para fora, não ao contrário. Senão também só seria uma inclinação do próprio homem. Deus, ele permite que sejamos tentados pelo maligno. Porém, nem todas as tentações vêm do demônio. Também vem sobre o mundo, coisas externas e sobre a carne. E quando a gente vem falar sobre Jó, por exemplo, que é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia, a gente entende que quando o demônio Deus permite, né, que o demônio tente Jó, tudo mais, e aí o demônio tira a casa de Jó, tira os filhos, tira tudo de Jó, e Jó mesmo assim ele se prostra e fala: Senhor, se eu pequei contra ti, ele nunca duvida de Deus, ele nunca questiona Deus, ele nunca abre portas para o maligno entrar. E mesmo quando vem os amigos dele, ele fala: mas pô, olha tudo que você tem. Ele tava, acho que com lepra, né? Ele pegou lepra. Ele pegou alguma doença da pele, assim, acho que foi lepra. Olha pra Jó, não reconhece ele e falam... A mulher de Jó questiona ele, os amigos questionam ele, coisas mundanas. Até a carne dele questiona ele, tipo assim, de mostrar outras coisas. E mesmo assim, ele adora Deus de todo o coração dele e fala: Senhor, se foi eu que pequei contra ti, então eu aceito tudo que está acontecendo comigo. E aí Deus vai lá e reconstitui tudo em dobro pra Jó. No sentido de... Deus permitiu que o demônio tentasse, mas Deus fala, né? Não, só não tente contra a vida dele, totalmente sobre a vida dele. E quando ele permite isso, não quer dizer que ele nos quer mal ou qualquer outra coisa do tipo, mas ele nos dá o livre-arbítrio também. E o demônio ele vai agir nisso, nas brechas. O pecado ele não adentra se a gente também não der brechas. A gente não tem poder de tudo que a gente pode escutar, ver ou presenciar. Muitas vezes a gente pode estar em um lugar e escutar coisas que a gente não gostaria, ver coisas que a gente não gostaria ou presenciar coisas que a gente não gostaria. Mas é totalmente do nosso poder o que a gente permanece no nosso coração e o que a gente faz permanecer sobre nossa vida. Então, se eu escutei algo que eu não gosto, que eu não gostei, é sobre o meu poder e me confessar de algo, ou que eu fiz, de me confessar de algo e tentar não estar mais presente, não escutar mais. É totalmente do meu poder o que vai sair sobre a minha boca. Então, e o demônio, quando a gente fala sobre a tentação, eu estava lendo um artigo da Shalom, e aí eles estavam meio que pontuando as coisas e estavam falando muito sobre fofoca e mentira, principalmente sobre a nossa juventude. E depois eu fiquei pensando e realmente, muitas vezes, a gente tá tão habituado a falar, a abrir a nossa boca, a falar sem pensar, que a gente poderia começar entendendo e dando derrota ao mal, quando a gente entende que, beleza, eu pensar é uma coisa, mas quando eu falo, é totalmente do meu poder abrir a minha boca pra falar. O mal, ele não vem, coloca uma arma na minha cabeça e fala. Nossa. Acontece isso. Então, é muito do meu poder e muito da minha escolha abrir minha boca e falar o que eu quero falar. É muito do meu poder, da minha escolha, permanecer no lugar que eu quero permanecer. Então, tô me afastando de Deus, tô vendo que lá embaixo tá me puxando pra outro lugar, tô me afastando. Beleza, é do seu poder, totalmente da sua escolha, permanecer onde você tá, ou você mudar e continuar uma caminhada com ele. São João Crisóstomo vem falar assim: não é verdade que é o diabo apenas, mas a própria incúria dos homens que causa as suas faltas e desgraças de que eles se lamentam. Então, não adianta eu ficar me lamentando que eu tô fraca se eu não me fortaleço.
em Deus. Não adianta eu falar que eu tô pecando se eu tento não pecar. Não adianta eu vir me confessar toda semana se eu continuo caindo na mesma coisa no mesmo dia. Então, não se confesse sobre isso. Se você acha que você não vai mudar, se você acha que a gente não vai conseguir, pra gente se purificar pra Deus também, nem adianta entrar lá e falar, olha, padre, eu não quero. Mas se a gente tem pelo menos um pingo de vontade de realmente mudar e fazer diferente, que a gente tem que sempre estar se purificando pra Deus pra não cair nas tentações do mal. Tem a nossa obsessão, a obsessão, que é o ato do demônio atacando exteriormente o corpo ou atormentando a alma com tentações graves. O demônio ele pode perturbar tão incansavelmente uma alma que faz ela cometer pecados ou até mesmo crimes. Mas a gente tem que diferenciar obsessão de quadro psiquiátrico. Então, não entender que obsessão é uma ideia fixa. A obsessão é considerada uma obsessão, né, do demônio perante a igreja quando, esgotadas as explicações da ciência humana e considerando fatos correlatados, é que se pode vir a pensar na possibilidade de obsessão. Quando sai da ciência, quando sai da medicina, psicologia, de qualquer coisa disso, aí é considerado, com fatos já acontecidos, que é uma possibilidade de obsessão. Por que isso? Porque hoje em dia a gente lida muito com quadros psicológicos de ansiedade, de bipolaridades, de tudo isso. E muitas vezes a gente pode estar confundindo uma coisa com a outra. Então é bom a gente sempre não tomar coisas por medidas anteriores e realmente levar um tempo e discernimento pra gente entender isso. Mas é mais difícil acontecer a obsessão do que a tentação, óbvio. E tem a possessão. A possessão diabólica é a única explicação para casos especiais em que se manifestam fenômenos cuja natureza supera a possibilidade de qualquer explicação. Entra um pouco o exorcismo. O exorcismo é a expulsão do demônio ou a eliminação do poder que exerce sobre a criatura humana. E dentro disso de exorcismo, vamos só entender uma coisa. Às vezes a gente vê em coisas cinematográficas, em filmes, coisas que não é verdade. Tem um filme que mostra um cara que tá possuído, ou uma mulher, não lembro direito, e aí ele fala assim, jogo de adivinhação. Pega uma nota de $1, coloca dentro de um saco fechado, preto, e mostra pra pessoa que tá possuída. E aí fala assim, o que tem aqui dentro? Aí a pessoa, uma nota de $1. Gente, não existe. Não existe. O único é onipotente, onisciente e onipresente é Deus. O único que sabe, que adivinha, nem precisa adivinhar, mas que sabe de todas as coisas é Deus. Então, também o nosso discernimento vem disso. Dentro de uma luta, não existe equidade, igualdade. Deus sempre vai ser o vencedor. Dentro de uma luta, às vezes a gente tem estatísticas. Esse aqui pode ganhar mais, esse aqui pode ganhar menos. Para Deus não existe. Para Deus ele sempre vai ganhar. Se considerarmos em uma luta Deus contra o maligno, Deus perder ou ficar fraco, então a gente tem que fortalecer mais nossa fé. Porque isso nunca vai existir. Desde os primórdios, Jesus venceu o diabo. Então, todos os dias temos que renovar nossa redenção de a vitória plena e a derrota completa. Porque se a gente começa a duvidar um pouco disso, dentro de nós a gente abre brecha. Dentro de nós a gente abre brecha para, poxa, talvez Deus não seja tão poderoso, talvez Deus não age desse jeito. E não é nem só o dom de cura ou a manifestação da cura, mas a nossa vida. E isso vem de nós sermos curados da nossa dúvida de Deus. Então tudo isso está interligado. A nossa vida, a nossa teoria, o nosso conhecimento, a nossa fé, ela tem que estar tão consolidada que aí sim a gente vai passar para o outro algo que a gente está cheio, algo que a gente sabe. Como que eu vou colocar a mão em alguém e falar assim, eu te curo de todo mal, se nem eu acredito que Deus pode fazer tudo isso, se nem eu acredito que possa abrir brechas para tudo isso para Deus fazer. Então é muito mais complexo do que simplesmente vem Senhor Jesus sobre a vida dela. Muito mais. Se a gente não se sente preparado para colocar isso e acreditar nas verdades da fé que a gente está falando, que por mais que seja o Espírito Santo falando sobre a gente, se a gente não acreditar nisso, não faz. Porque você vai estar pecando contra Deus também. A gente está falando coisas que você duvida, de coisas que você nem mesmo acredita. O Frei Henrique Goland vem falar assim: os demônios visíveis e invisíveis enchem as cidades e os campos, os lares e as escolas, as oficinas e os palácios. Só os anjos de Deus, tão ignorados e esquecidos, os poderão vencer. Pra gente só não esquecer que só Deus vence qualquer coisa e não tem equidade de nada. Aí a gente entra no discernimento dos espíritos. Um negocinho, antes da gente falar sobre a ação do demônio, é legal a gente voltar um pouco na história.
E quando a gente vai olhar lá a história de como surgiu Lúcifer, né? Tipo assim, ele ser o anjo recaído. Quando a gente olha na Bíblia, lá vai dizer que existe uma batalha entre os anjos. Só que quando a gente pensa sobre, aí entra mais no quesito de o que é um anjo em si. Quando a gente fala sobre o que é um anjo em si, a gente não fala sobre um corpo físico. Então, como é que os anjos batalharam entre si, que vai dizer que a terça parte do céu caiu junto com Lúcifer, lá no livro de Apocalipse. Então, quando a gente entende essa batalha, a gente entende uma batalha de argumentos, de palavras. Então, Lúcifer, ele conseguiu convencer os outros anjos de que eles poderiam ser aquilo que ele também queria, né? Ser como Deus. Só para a gente entender, quando a gente fala sobre a ação do demônio sobre a gente, não existe conversa com ele. Tanto quando a gente vê Jesus no deserto, não existe ele trocando ideia, ele tentando debater. Ele responde e ponto, acabou. Não tem que a gente ficar tentando conversar. Tipo assim, sei lá, vou botar um exemplo. Sou viciado em maconha. Vou botar um exemplo assim, bem errado, assim, mais fácil de explicar. Assim, mas eu quero parar, mas eu vou ficar indo rolezinho toda semana, porque eu sou forte, eu consigo. Não existe isso. É a mesma coisa em relação às tentações que a gente passa. Não adianta ficar querendo conversar, querendo dizer, eu sou forte. Não, é cortar pela raiz, ponto, acabou. Quando Jesus, mesma coisa que Jesus vai dizer, se a tua mão direita te faz pecar, corta ela. No sentido de tirar tudo de sua vida, não cortar realmente essa mão direita. Ninguém vai perder a mão, pelo amor de Deus. Mas isso entra também no quesito de exorcismo, que raramente alguém aqui vai ver, se Deus quiser. Mas não existe conversa. Tem alguma passagem, não vou lembrar onde está, mas o próprio São Miguel vai dizer que o próprio Deus te repreende. Nem ele mesmo vai ali entrar numa conversa com o demônio. Ele mesmo vai dizer que o próprio Deus te repreende, irmão. Fica aí de boa que eu tô na minha, entendeu? Então que a gente não tem que ficar conversando ali, tipo, se tá acontecendo alguma coisa, e você começa a escutar umas coisas estranhas, não entra na onda. Não é esse caminho que você deve tomar. É rezar pela pessoa, de ser curada, se libertada e ponto, acabou. A gente não tem que ficar ali de batalhando assim, eu venci o demônio agora, eu sou mais forte que ele. Não é esse caminho que a gente deve tomar. É pedir que Deus liberte ele, com a graça dele, com o poder dele, e acabou. A vida segue e a gente não volta mais isso. Para que a gente não fique dando brecha. E falando sobre dar brecha, uma coisa que eu já escutei meu pai falando, aprendi muito daquilo que o demônio age sobre a gente, principalmente nos casos mais profundos, que a gente entra sobre opressão, ou como é o nome que tem? Não é opressão que fala? Obsessão ou oposição em si. Muitas dessas coisas às vezes começam com um caso psiquiátrico. Então, um trauma, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, um abuso que seja. Às vezes começa desse jeito, e isso sim é uma porta de entrada para o demônio agir na vida da pessoa. E aí, conforme o tempo vai passando, aquilo que era um mero caso que podia ser corrigido sim, podia ser curado a pessoa através do tratamento psiquiátrico, que a gente entende que a gente é corpo, alma e mente. Então nós podemos ser curados das três formas. Do nosso corpo, então, sei lá, fisioterapia, uma cirurgia, um remédio. A mente, através da psicologia e tudo mais, e a nossa alma através do sacramento. E se a gente vai deixando as coisas andando, a coisa vai ficando um pouco mais profunda. Então aquilo que antes era só uma coisinha, começou a crescer e o demônio foi cada vez tomando posse da pessoa mesmo. Como se a gente colocasse uma ovelha dentro de um campo muito grande e a gente fosse reduzindo a cerca. Essa é a ideia de opressão. E cada vez mais fosse reduzindo, até que ela tivesse um espaço que ela não conseguisse nem se mexer. E aí a gente entra no caso de possessão mesmo, que é o demônio agindo na pessoa. Só pra gente... E, só pra concluir, não tem como não viver uma vida coesa, né? Viver uma vida com coerência. Não existe vida dupla quando a gente tá falando com Jesus. Então, que a gente escolha mesmo o lado. A gente não tá falando sobre não ter equilíbrio também. Porque isso das tentações e isso de estar aberto à ação, a gente não tá falando sobre equilíbrio. A gente pode viver uma vida no particular de estar entre amigos e fraternidade e tudo mais. Mas a gente também tá falando sobre escolher a Deus. Não tem como eu estar numa roda, estando na igreja ou fora, que fale coisas contra o meu princípio, em que ou eu saia e não concorde com aquilo e demonstre, ou eu fique ali quieto apenas
escutando e estando à mercê do que estão falando. Porque a traição com Jesus, ela não vem só quando a gente renega ele com palavras, ou quando a gente não vem e faz um dos preceitos, ou quando a gente não segue aquilo que ele pede. A traição também vai quando a gente vou falar a palavra errada, vou usar outra palavra. A traição também vem quando a gente não coloca também em prova o que a gente pensa. A gente deixa os nossos valores serem submetidos a agradar aos outros e esquece de agradar a Deus. Então também não dá para pedir para ele: Senhor, eu quero usar mais o meu dom, eu quero estar mais em comunhão contigo, eu quero discernir mais, eu quero estar contra qualquer tentação que o demônio esteja sobre a minha vida. Mas, Senhor Jesus, eu quero estar numa roda de conversa e não falar que eu confio em Ti. Eu quero estar numa roda de conversa, mas eu tenho um pouco de vergonha de dar minha opinião. Ou eu não quero ser o chato. Também não dá pra ter tudo na vida, né? A gente também tem que fazer escolhas e arcar com as consequências dela também na nossa fé e também no nosso servir. O discernimento dos espíritos é uma capacidade dada por Deus gratuitamente, de reconhecer a identidade, personalidade, condição do espírito que está agindo sobre alguma manifestação ou ação, do espírito bom ou do espírito mau. E disso é entender a origem de uma inspiração e confirmação de onde está por vir. Se ela está vindo de Deus, ou de seus anjos, ou de algum mensageiro. Se ela tem origem na mente humana, pode estar sã, doentia, pode estar passando por problemas, então não é confiável. Se proveio dos espíritos maus, do demônio, de influências espirituais maléficas, que também não é confiável, que só de Deus é confiável. E, embora seja um dom dado por Deus, ele precisa ser fruto da nossa caminhada. E precisa ser cultivado sempre pela maturidade na fé. E a maturidade vem na caminhada, então é um ciclo. Por mais que ele dê esse dom, a gente precisa caminhar e ter perseverança para amadurecer na fé, entender o discernimento e sempre ir cultivando ele. Então, mais uma vez, a gente colocando como que a nossa intimidade e ter uma vida com Deus importa. Não é só de teoria que estamos falando, também estamos falando de prática. As duas coisas precisam andar juntas. Não tem como alguém me perguntar algo e eu não saber responder o básico. Não tem como eu chegar no grupo e não saber fazer o básico das coisas de um grupo. Se eu estou vivendo e sou serva de um grupo. Não tem como eu chegar para rezar por alguém se eu não sei o básico de uma oração, que é entregar a oração nas mãos do Espírito Santo. Ou entregar para que ele seja o portador das palavras, para que ele seja o portador do instrumento, para que ele seja o portador de qualquer manifestação. Não tem como. Não tem como se eu faço isso ou só chego para rezar e esqueço de entregar isso nas mãos dele. Não tem como ser meia boca. Precisa ser tudo um ciclo tão fechadinho e tão caminhando para ser o mais de perseverante e de organização possível, que seja mais fácil, embora vai ser muito difícil ainda porque vão ter tentações e provações, tem que ser fácil escutar a voz de Deus, de certa forma, porque a gente tem que estar buscando ela todos os dias. Aí, isso vai ser um pouco mais teórico, assim, um pouco mais falado, mas Santo Inácio de Loyola, ele vem passar pra gente 8 regras do discernimento de espírito. Ele tava lá um dia com uma lesão grave e ele ficou pensando, poxa vida, o estado da sua própria alma, assim, as coisas que ele acha certo, as coisas que ele não é, como que a gente toma diferentes decisões, como a gente entende quando é espírito bom, espírito mau. E ele vem falar assim, mas não olhava nele, nem parava para ponderar essa diferença. Até que certa vez se lhe abriram os olhos e começou a maravilhar-se com essa diversidade e a fazer reflexões sobre elas. Tomando como experiência alguns pensamentos que o faziam triste e outros que o faziam alegre, pouco a pouco foi conhecida a diversidade dos espíritos que o agitavam, um do demônio, outro de Deus. Ele fez algumas normas concretas para ajudar a gente a diferenciar, a entender a identidade, as emoções e saber se essas coisas estão sendo influenciadas pelo espírito bom ou pelo espírito mau. Eu vou falando e vou explicando mais ou menos com as nossas palavras quais são elas. Primeira, Deus sempre dá verdadeira alegria e gozo espiritual, tirando toda a tristeza e perturbação que o inimigo impõe. Deus irá lutar contra qualquer coisa que o inimigo possa impor, de aprisionar a alma, de dar tristeza, de dar confusão, de dar inquietude no coração. Mas quando a gente fala, se é sobre Deus, então você vai ter certeza, porque vai ser uma coisa tranquila, vai ser uma coisa leve. Não que vai ser fácil de conseguir, mas que ele vai deixar de uma forma assim, se está no meu comando, só confie e faça. Essa é a primeira coisa, dar
Dar alegria, ser algo leve. Segunda, dar consolação à alma sem causa anterior, porque é o próprio do Criador entrar, sair, causar nela emoções, atraindo-a para todo o seu amor. Simplesmente, nos ama ao ponto de nos dar consolação apenas por nos amar. Deus nos consola e nos deixa amparado só por Ele amar a gente, sem a gente nem merecer, sem a gente ser digno. É isso. Então Ele traz consolação pra gente antes de qualquer coisa, antes de qualquer problema, antes de qualquer decisão. Ele já traz essa consolação. Terceiro, podem consolar a alma tanto o anjo bom como o mal, para fins contrários. Obviamente, o bom anjo quer nos levar pro céu, o mal quer pro inferno. É isso. Não tem muito o que falar. Então, o anjo bom, ele vai vir trazendo pensamentos bons, trazendo consolação boa e sentimentos bons. E o anjo mau vai vir muitas vezes, não sempre. Muitas vezes trazendo pensamentos ruins, trazendo a gente se afundar e se afastar de Deus. Quinto, devemos atender muito ao discurso dos pensamentos. Se o princípio, o meio e o fim são todos bons, inclinados para o bem, é sinal do bom anjo. Se tem dúvidas, se vai deixar o outro mal, se vai deixar a angústia, se conturba a alma, se lhe tira o sono, isso provavelmente está vindo do maligno. Então, entender, se está indo para um fim bom, se eu vou falar coisas boas e se vai edificar a pessoa que também é ter o bom senso, eu falo, está vindo de Deus. Se não vier, está vindo do contrário. Sexto, quando o inimigo for reconhecido, é útil para a pessoa que foi ele tentado observar logo a sequência dos pensamentos que lhe trouxe o princípio deles. Como começou essa brecha? Como eu fui induzida? Como foi levando os meus pensamentos? Qual foi a minha consequência? Ela vai ter a sua misericórdia, vai ser perdoada por Deus e vai voltar a sua vida com Deus. Mas é muito importante a gente entender quais são as nossas brechas e quais são, às vezes, as brechas do outro também. Quando a gente entende isso, a gente entende as nossas vulnerabilidades, aonde a gente peca, aonde a gente é mais fraco e aonde a gente tem que edificar. Para quando acontecer, a gente já tem discernimento de isso pode não estar sendo de Deus. É melhor eu rezar e entregar nas mãos dele antes que eu caia de novo. Sétimo, o bom anjo toca a alma de maneira doce, leve e suave. Deus sempre vai vir de maneira tranquila no final das contas, sempre vindo com muito amor. E oitavo, a consolação, mesmo quando é de Deus, não tem engano. É necessário que sejam muito bem examinados. A gente fala isso porque o espírito maligno, ele não é burro. Ele também vai vir muitas vezes com pensamentos comuns e bons na nossa alma cristã. Então, muitas vezes ele vai vir... poxa vida, eu tô fraternando aqui com meus amigos da igreja, mas eu tô fazendo uma fofoquinha, mas eu tô fazendo isso aqui. Ele também é ruim. Não é porque você tá no ambiente da igreja ou porque você tá aqui com os outros que ele vai ser realmente bom. Ou, eu sou melhor que você, mas a gente tá servindo junto, eu tô aqui te ensinando, mas eu tô falando pra você que eu sou melhor que você. Vai tá ego. Isso é ruim. Isso não é espírito bom, mesmo a gente estando em um ambiente bom e do bem. Essas são as 8 regras de Santo Inácio de Loyola, que eu posso mandar depois o que o Rafa mandou, que é um pouco mais complexo as palavras, mas que dá pra entender também. E aí, pra finalizar, algumas coisas que com o tempo a gente vai aprendendo e às vezes percebendo, é que pra gente curar o outro, a gente precisa ser curado ou estar aberto à nossa cura. Precisamos e devemos ter uma vida de oração particular, não porque somos servos, mas porque queremos estar mais próximos de Deus e queremos ir pro céu com santidade. Logo, isso não se desfaz de ter uma caminhada com Deus. Não adianta vir na missa só de domingo. Não adianta vir participar do grupo se no seu dia a dia você não tem. É melhor não ter isso de vir no grupo e estar servindo e tal o final de semana inteiro em serviço para Deus, do que você rejeitar Deus durante a semana e só se importar com Ele quando vier pro grupo para ser servo. Terceiro, o dom de cura é para todos, só precisamos aflorar ele muitas vezes, e tá tudo bem algumas pessoas não se sentirem tão abertas a estar rezando por isso, tão confortáveis a estar rezando por isso, mas entender que se você é servo, você vai precisar fazer isso, porque servir não é só sobre o que a gente quer, é sobre o que precisa ser feito para Deus. Senão a gente fica em casa, né? Descansando. Até porque o dom da cura, que é pra todo mundo, pra mim não era muito no começo. Pregação nunca foi pra mim, mas eu tô aqui servindo, porque eu aceitei ser coordenadora do Ministério de Cura. Então, eu aceitei e tô aqui. O que tá sendo bem desafiador, estou soando bastante, bem vermelha. Está bem desafiador, mas eu fiquei muito tranquila depois que entrei na capela e coloquei.
Senhor, é tudo pra ti, é tudo por ti e é tudo contigo. Então, se é pra servir apenas com o que eu quero, a gente tá totalmente negando Jesus, porque ele quer que a gente sirva de todo o coração. Se o seu coração, e gente, tô falando isso de verdade, até pra quem tá ouvindo, se o seu coração, Ai, meu Deus. ele está parcialmente pra Deus, se retira. Se um dia que você for servir, o seu coração está parcialmente pra Deus, fica como participante. Não tem mal nenhum. Isso até é muito sinal de humildade na fé. Porque é você ser humilde de falar, eu sou fraco, eu falho muito, eu não sei de tudo, eu não estou pronto pra tudo, eu não aguento tudo. Hoje eu preciso me abastecer e não abastecer o outro. E isso não te tira o seu servir. Você está servindo a Deus, amando Ele tanto que você tira o seu ego e coloca a sua humildade de querer ser preenchido por Ele que está faltando. E quarto, precisamos ter um olhar muito mais atento para as coisas. O nosso olhar peca na nossa vida como inteiro, principalmente no nosso ser. De reconhecer quando falhamos, de reconhecer quando precisamos ser curados, de reconhecer nossas falhas e principalmente de olhar o outro e o todo. Quando você está no grupo, você não está por você. Você está por Deus primeiramente, pelo outro e depois por você. Se você não está por Deus primeiro, se retira. Se você não está pelo outro também, se retira. Se você não está por você, vai entendendo aonde essa pirâmide está faltando. Se está faltando estar mais pelo outro, o que eu posso fazer para servir mais o outro, para estar mais atento ao outro? Se está faltando mais a mim, o que eu posso fazer para servir mais a mim, para me abastecer mais? Se está faltando a Deus, aonde o meu olhar está se desviando de Deus, aonde o meu pecado está tirando o meu olhar, está inteiramente a Deus. Depois que a gente tem esses três construídos, e não é sempre que vai estar em equilíbrio, mas quando a gente consegue discernir isso por maturidade na fé, escutando a voz de Deus, por ter uma intimidade com Ele, tudo flui mais fácil. Não porque vai ser fácil a nossa caminhada, mas vai ser fácil entender mais isso. Pô, é chato? É, mas não é porque a gente virou servo que a gente tem um certificado de eu sou bonzão e eu nunca mais vou errar em nada. Então que a gente entenda que o servir é sempre para Deus, que os nossos dons, seja ele de cura, de qualquer outra coisa, não são nossos, são dados pelo Espírito Santo para que nós usemos para Deus. Então volta para Ele de novo. O nosso olhar é para o outro e, por fim, para levar o outro para mais perto de Deus, volta para Deus de novo. E se não for isso a base do que a gente está tendo que estar aqui, e mesmo que às vezes isso se complemente com estar com meus amigos, com estar no lugar que eu gosto, com estar fazendo coisas que eu gosto, se isso não está fazendo sentido para você, procura se confessar, procura conversar com alguém, procura ter uma vida mais intensa, procura fazer um jejum, procura alguma coisa. Não dá para ficar no mesmo lugar, porque a escolha é nossa ficar no mesmo lugar. É isso. Tem mais algum complemento? Práticas?